Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 16. Quando você encontrar este capítulo deste Evangelho, identifique aí, por favor, o seu versículo de número 13, pois nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número 18. Os irmãos e as irmãs que encontraram o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, isto é, Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Nós estamos diante de um texto que, em primeiro lugar, trata-se de uma passagem bíblica que nos é extremamente conhecida. Eu acredito que é pouco provável que haja algum crente aqui que, por menor que seja o seu contato com a Bíblia Sagrada, já não tenha tido algum contato com esse texto, seja lendo ou ouvindo alguém trabalhar a seu respeito. Então, em primeiro lugar, eu reconheço que este é um texto conhecido de todos nós. Mas ele não é só um texto conhecido, ele é também um texto amado por todos nós, haja vista que aqui está uma das, se não a maior promessa feita por Jesus à igreja e a respeito da igreja. Então, em primeiro lugar, esse é um texto conhecido, e em segundo lugar, ele é um texto amado por todos nós. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com os irmãos. Se queremos pelo menos tentar entender esse texto corretamente, e ao entendê-lo desta forma, buscarmos identificar primeiro o que é que move Jesus no sentido de reunir os seus discípulos à parte e lhes fazer essas duas perguntas: quem sou eu para os de fora e quem sou eu para vocês aqui de dentro? O que é que está movendo Jesus nesta direção? Qual é a motivação de Jesus em separar os seus discípulos
para esta conversa íntima, esta conversa à parte. Mas não só isto, se queremos também identificar quais são os objetivos de Jesus com esta conversa, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nesta direção é, sem dúvida, olharmos para além do texto. Olhar para além do texto não é olhar apenas para os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Olhar para além do texto é propor aqui de olharmos para o Evangelho de Mateus como um todo, pois o entendimento deste texto que nós lemos, ele passa inevitavelmente pela compreensão do Evangelho escrito por Mateus. E é claro que você sabe, é só a título de lembrança, quando Mateus escreve este Evangelho, à semelhança de Marcos, Lucas e João, Mateus está debaixo da inspiração do Espírito Santo. Mas aqui é preciso dar um destaque especial, pois há quem pense que estar debaixo da inspiração do Espírito Santo seria o mesmo que estar fora de si, ou estar em transe. Há quem pense, por exemplo, que quanto mais cheio do Espírito Santo alguém possa estar, mais fora de si essa pessoa fica. Muito pelo contrário, o Espírito de Deus, ele não rouba a razão de absolutamente ninguém. Pelo contrário, quando você lê, por exemplo, o que o apóstolo Paulo orienta à igreja que estava em Roma, e agora a nós, é claro, e ele diz que é preciso prestarmos um culto, não é um culto emocional, não, mas ele diz um culto racional. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele orientando a igreja do Senhor, ele diz que nós devemos estar prontos para respondermos com mansidão. Não é a emoção, mas é a razão da nossa esperança. O grande problema é que há muitos que pensam que a emoção ela é mais espiritual do que a razão. Pelo contrário, quem é que deu ao homem a capacidade de se emocionar? Deus. E quem é que deu ao homem a capacidade de pensar? Deus. Então, se a fonte é a mesma, o valor é o mesmo. Então, eu não só posso, como eu devo honrar a Deus com as minhas emoções, mas eu também devo honrar a Deus com a minha razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Mateus está debaixo da inspiração do Espírito, ele está com a razão trabalhando naturalmente, normalmente. Por isso, ele tem clareza sobre, primeiro, para quem ele está escrevendo este Evangelho. Quando Mateus escreve este Evangelho, ele tem um público-alvo estabelecido. Pois, por exemplo, Marcos escreve pensando nos romanos, Lucas nos gregos, João em toda a raça humana, e Mateus, por sua vez, ele escreve pensando nos judeus. Além de ter clareza sobre para quem ele está escrevendo, Mateus também tem clareza sobre o que ele deve escrever. Qual é o tema do seu evangelho? E quando você busca descobrir qual é o tema central deste evangelho, você identifica que Mateus está exaltando pelo menos duas coisas. Primeira, ele está exaltando o fato de que Jesus Cristo é o Rei dos judeus. E em segundo lugar, que em Jesus Cristo se cumprem todas as profecias e promessas proferidas no Antigo Testamento. Portanto, quando você está lendo as páginas sagradas desse Evangelho, você consegue perceber Jesus como Rei dos judeus e como a materialização das profecias e promessas feitas no Antigo Testamento. Mas não só isto, Mateus, ele é o evangelho que mais trabalha o aspecto prático da vida da igreja. Não é à toa que é nesse evangelho que Mateus, ele nos conta com riquezas de detalhes
o momento em que Jesus faz esta promessa a respeito da igreja e para a igreja. É Mateus quem trabalha a vida prática da igreja de forma muito especial. Por exemplo, poderíamos aqui citar vários exemplos. Dentre eles eu destaco um. É Mateus quem nos conta a respeito da orientação que Jesus dá à igreja, aos seus discípulos, de como devemos nos comportar frente a uma situação em que flagrarmos um irmão praticando algo que não deveria. O problema é que há muitos que se dizem discípulos de Jesus, mas não conseguem praticar as coisas mais básicas ensinadas pelo Mestre. E Jesus nos orienta que ao flagrarmos um irmão praticando algo pecaminoso, não é para sairmos propagando, divulgando. Pelo contrário, é preciso que esse cristão vá ao seu irmão e repreenda-o. E na segunda vez, se flagrá-lo novamente, não é hora de divulgar a quem quer que seja. É preciso chamar uma testemunha e ir até esse irmão e repreendê-lo novamente. E aí sim, na terceira vez, agora é hora de ir para as redes sociais. Não, aí você leva a quem de direito para resolver aquele problema. O que é que eu estou tentando mostrar com isso? Que Mateus é o evangelista mais comprometido com a vida prática da igreja. E é Mateus quem nos conta a respeito, e com detalhes, a respeito deste momento em que Jesus separa os discípulos para esta conversa à parte, a respeito da igreja. Agora, é importante destacar que é aqui o primeiro momento, ou o primeiro registro na Bíblia, a respeito da expressão igreja. Isso mesmo, a expressão igreja desta forma é a primeira vez que aparece em toda a Bíblia Sagrada. E quem é que profere esta palavra pela primeira vez? Ora, não poderia ser outra pessoa a não ser aquele que se apresenta como o dono da igreja, Jesus Cristo. Pois ele diz: edificarei a minha, não é a nossa, mas é a igreja dele. E é ele quem vai proferir a palavra igreja pela primeira vez. É a primeira vez que a palavra igreja, ela aparece nos registros bíblicos. É claro que ao olhar para o Antigo Testamento, você tem palavras correlatas, que apontam para a vinda da igreja, a existência da igreja no plano de Deus. Por exemplo, há uma expressão no hebraico que aponta para a igreja, que é a expressão kahal. Kahal traz a ideia de um povo que se reúne no mesmo lugar, em torno de um único nome, para adorar e a servir esta pessoa. O segundo termo é Edá. Edá seria, a ideia aqui seria de alguém que não tem nome, mas que encontra alguém que tem nome, e este que tem nome dá nome a quem não tem nome. E agora, este povo que não tinha nome, mas que recebeu o nome de quem tem, se reúne agora em torno deste nome, para adorar e agradecer, porque antes não tinha nome, mas agora recebeu o nome. É a ideia de igreja no Antigo Testamento. Mas a expressão igreja é a primeira vez que aparece. E não só isso, Jesus vai falar sobre a igreja pela primeira vez. E não só isso, mas ele também fará uma promessa extraordinária. E aí aqui surge a primeira pergunta. Qual é esta pergunta? Qual é o lugar que Jesus escolhe para lhe servir de palco, para falar sobre a igreja pela primeira vez? Que lugar é esse que Jesus escolhe para fazer esta promessa? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por certo, muitos de nós escolheriam Jerusalém, a capital social, política, a capital econômica, religiosa, espiritual. Mas o texto sagrado nos informa
que Jesus escolhe o que Mateus chama de partes, não é nem Cesareia de Filipe, é partes de Cesareia de Filipe. Ora, por que Jesus escolhe este lugar? Que lugar é este? Quais são as características deste lugar? Quando você busca conhecer as características deste lugar, você percebe inúmeras coisas. Dentre elas, eu quero destacar a que eu considero a principal. Cesareia de Filipe era uma região majoritariamente habitada por gentios, isto é, não judeus. Ou seja, na visão dos judeus, os gentios são aqueles que estão excluídos do plano de Deus. Logo, são considerados por eles como amaldiçoados por Deus. Jesus escolhe Cesareia de Filipe, um lugar considerado pelos judeus como amaldiçoado. Mas não só isto, se este lugar é habitado por gentios, fariseus não habitam aquele lugar. Jesus sabe disso, é claro. Logo, esta escolha é uma escolha também estratégica, porque Jesus sabe que onde ele se encontrava com fariseu, havia debate, havia desconforto, havia embate, havia discussão. Jesus escolhe um lugar no qual ele sabe, fariseu não vai lá, então eu não terei desconforto, eu não terei embate, eu não terei discussão. Ou seja, Jesus escolhe um ambiente de paz para falar sobre a igreja pela primeira vez. E é claro, Jesus está emitindo uma mensagem sem palavras. Qual é esta mensagem? De que ele deseja que a sua igreja seja um lugar marcado pela paz. E não só isto, mas que a sua igreja seja promotora da paz. Porque igreja não é lugar de guerra, igreja não é lugar de dissensão, igreja não é lugar de discussão, igreja não é lugar de disputa, igreja é lugar de reinar a paz. Porque afinal de contas, aqui quem manda é o príncipe da paz. Se você concorda com isso, aproveite e glorifique ao nome do Senhor aqui neste lugar. É nesse ambiente de paz que Jesus, então, ele abre o diálogo com os seus discípulos. E é aquilo que eu costumo chamar de uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária. Jesus separa os seus discípulos e ele tem uma reunião rápida, objetiva, inesperada. E esta reunião possui apenas duas pautas. Atente bem para isso. A primeira pauta da reunião, Jesus abre esta reunião dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? Observem, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês que andam no meio do povo, vocês que conversam com o povo, vocês que negociam, dialogam, se relacionam com o povo, vocês que estão aí no meio do povo, me digam, observe as expressões de Jesus: quem os homens dizem ser o Filho do homem? Eu repito e vou dar ênfase aqui. Observem, Jesus pergunta quem e não o que. Quem os homens dizem ser? Observem que o verbo aqui não é fazer, o verbo aqui é ser. Então a pergunta é: quem os homens dizem ser o Filho do homem? A pergunta de Jesus não é na dimensão do fazer. A pergunta de Jesus é na dimensão do ser. Aqui eu abro um parêntese, porque é muito comum, infelizmente, você encontrar crentes que dizem assim: eu não me importo
com o que os outros pensam ou falam sobre mim. Tem uns que vão além, tem uns que são tão íntimos de Deus que dizem assim: porque o meu negócio é eu e o Pai. O que os outros aqui falam de mim, eu não me importo. Ora, você está melhor do que Jesus, porque Jesus chamou os seus discípulos à parte, só para perguntar a eles o que os outros tinham a dizer a seu respeito. Aliás, eu diria mais: crente que diz que não se importa com o que os outros falam dele, é porque no mínimo tem alguma coisa a esconder, porque se não tivesse, diria como Paulo: a minha vida é como uma carta aberta, e vocês podem ler a hora que vocês quiserem. Agora, Jesus separa os discípulos e os pergunta: quem? Eu repito e vou insistir: é quem e não que? Dizem os homens ser o Filho do Homem. Lá vem as respostas. Alguém se levanta e diz: ah, Senhor, verdade. Esses dias eu estava num lugar e eu ouvi alguém dizer que tu és João Batista. Alguém se levanta e diz: ah, Senhor, por falar nisso, esses dias eu ouvi alguém dizer que tu és Elias. Aí outro se levanta e diz: e eu ouvi alguém dizer que tu és Jeremias ou um dos profetas. Observem isso: João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Vamos lá: João Batista, o profeta da palavra; Elias, o profeta dos sinais; Jeremias, o profeta das previsões, ou um dos profetas. Falar a palavra de Deus é ser ou fazer? É fazer. Realizar sinais em nome de Deus é ser ou fazer? Fazer. Prever o futuro é ser ou fazer? Fazer. E um profeta, nós o identificamos pelo que ele é ou pelo que ele faz? Pelo que ele faz. Observe a pergunta de Jesus: quem sou eu para eles? Olha o nível da resposta. Para eles, tu és o profeta da palavra, tu és o profeta dos sinais e o profeta das previsões. Jesus está perguntando na dimensão do ser, e as pessoas de fora estão com expectativa do que ele pode fazer. Agora, é claro, nós temos que avançar um pouco aqui e pensar: não é tarefa fácil você dizer quem é o outro, se não é tarefa fácil dizer nem quem somos. Porque, por exemplo, imagine que você acorde um dia pela manhã animado para conversar. Vai para o banco, está na fila do banco, encontra alguém que está mais animado que você ainda para conversar. Começa a conversa, e lá vai a conversa, vai conversando. De repente você quer alimentar a conversa. Qual é geralmente a primeira pergunta que se faz? Qual é o seu nome? A pessoa responde: e o seu? E vai. Continua a conversa. Você quer alimentar mais a conversa. Geralmente a segunda pergunta qual é? O que é que você faz? Que é o mesmo que você trabalha com o quê? Mas quase ninguém, ou praticamente ninguém, pergunta quem é você. Porque é capaz de alguém perguntar quem é você e a pessoa dizer assim: eu já te falei qual é o meu nome. Não. A pergunta para responder o nome não é quem é você, é qual é o seu nome. Quem é você se autodescrever. Dizer quem você é seria isso aqui: eu te passar um papel em branco, te dar uma caneta e pedir para você, em no mínimo 20 linhas, se autodescrever para mim. Quem é você? Seria uma enrolação. Começaria eu, vírgula, nome completo, vírgula, domiciliado, a rua tal, e vai. Só para quê? Para completar o espaço. Porque dizer quem é não é tarefa fácil.
Se eu pedisse para você me dizer, se descreva para mim, o que você diria? Pois é isso que Jesus está perguntando. Quem sou eu para eles? A resposta é no campo do fazer. Jesus não se satisfaz, mas tolera, porque afinal, ele está perguntando a visão dos de fora a respeito de quem ele é. Mas agora Jesus inverte a direção e diz: ok, isso é o que eles pensam sobre mim, isso é o que eles sabem sobre quem eu sou. Mas e vocês que andam comigo, ouvem as minhas palavras de perto? Isso, vocês que cantam para mim, isso mesmo, até vocês que pregam em meu nome, quem sou eu para vocês? Eu não posso afirmar, mas eu posso imaginar. Considerando o contexto, eu posso imaginar Tiago cutucando seu irmão João e dizendo para ele: vai, você não é o chegado dele, você não é o mais íntimo dele, você não é o que reclina a cabeça no peito dele, diga aí quem ele é. E João vai e diz: eu vou arriscar não. De repente levanta Pedro, que aliás ainda não era Pedro, era só Simão Barjonas. Ele se levanta e diz: eu sei quem tu és. Sabe mesmo? Sei. Então diga quem eu sou. Tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Quando ele dá essa declaração, Jesus reage na mesma hora. E uma das reações de Jesus foi trocar o nome de Simão Barjonas e acrescentar-lhe Pedro. Porque sempre quando alguém se encontra com Jesus e descobre quem ele é, esse alguém nunca mais é a mesma pessoa. Não há quem descubra quem Jesus é, para não ter o seu nome mudado, para não ter a sua vida transformada por ele. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam, aqui nós temos que parar um pouco. Notem que a declaração de Pedro está dividida em duas partes. A primeira parte ele diz: tu és o Cristo. E a segunda parte é o Filho do Deus vivo. São duas partes. E é interessante porque quando você lê o registro que Marcos faz desse mesmo acontecimento, ele só registra a primeira parte, em Pedro dizendo: tu és o Cristo, ponto final. E por que isso? Por causa do propósito do Evangelho. Mas o certo é que Mateus registra a declaração toda: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque se Pedro tivesse ficado só na primeira parte, ele não teria satisfeito o desejo de Jesus. Porque observe que a primeira parte ele diz: tu és o Cristo. Se você pode, diga bem forte para ser uma vez só, por favor, diga Cristo. Claro que você sabe, é só para lembrarmos. O que é que significa Cristo? O ungido. Agora, há pessoas que dizem assim: vem aí pregar fulano de tal, o ungido de Deus. Eu sei que é uma força de expressão, porque na verdade o único que tem o direito de receber o termo o ungido é Cristo, porque ele não é um ungido, ele é o ungido. Então quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo tu és o ungido de Deus. Então vai lá, Cristo, ungido,
unção. Se você pode, por favor, diga unção. A pergunta aqui agora é: para que serve a unção? Já viu? Tem crente que diz assim: eu gosto de ouvir fulano de tal cantar. Ah, você gosta por quê? Porque ele é ungido. E por que você afirma que ele é ungido? Não, porque toda vez que ele canta eu sinto um negócio bom. Tá. Já o fulano não é ungido não. Ah, não é não? Não, por quê? Porque quando ele canta eu não sinto nada. Então agora quer dizer que você é o aferidor de unção. Se você sente um negócio bom, é ungido. Se não sente, coitado do irmão, não é ungido. Pregador é o que mais sofre. Viu só como fulano é ungido para pregar? Viu só? Como é que você sabe que ele é ungido para pregar? Olha a voz dele. Olha como ele grita. Não, e olha a velocidade que ele prega. E o outro? Não, o outro não é ungido não. É muito devagar. Então você está me dizendo que quanto mais rápido se prega, é mais ungido. Quanto mais devagar, menos ungido. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós estamos cultuando o talento e não a Deus. Porque nós só glorificamos quando alguém canta bem. Quando dá o agudo, então, meu irmão, o povo vai alocar, aleluia. Agora quando o irmão está desafinado, Senhor, tem misericórdia do teu servo. A quem nós estamos cultuando? A Deus ou ao talento das pessoas? Pastor, e o que isso tem a ver? Nós temos que entender o que quer dizer Cristo, ungido, unção. Para que serve a unção? Olhe para o Antigo Testamento e nós entenderemos. E aí aqui cabe uma pergunta. A unção no Antigo Testamento era para todo mundo? Não. Para quem era destinada a unção? Reis, sacerdotes, profetas e juízes. Ou seja, a unção era destinada a quem tinha alguma coisa para fazer. Deus só unge quem tem alguma coisa a ser feita. Hoje eu recebi uma unção no culto. Como é que você sabe? Não, porque eu estava triste e fiquei alegre. Não, você pode ter recebido alegria e não unção. Porque unção só recebe quem quer fazer alguma coisa para o reino. Você quer ser ungido por Deus? Então procure alguma coisa para fazer em favor do reino de Deus na terra. Quem está entendendo a voz de Deus, diga glória a Deus. Diga bem forte, não há unção. Não, isso não é forte, diga mais forte, diga não há unção para desocupados. Tá, e o que isso tem a ver? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, é uma declaração bonita? É uma declaração verdadeira? Mas ainda está no campo do fazer. Ele está dizendo para Jesus, tu és aquele que é o único, capacitado pelo Pai, de fazer com perfeição o que veio fazer. Isso é bonito, isso é verdade, mas não é o que Jesus perguntou. Jesus não perguntou o que eu sou capaz de fazer e como eu sou capaz de fazer. Jesus perguntou, quem sou eu para vocês? Mas Pedro não para no campo de fazer. Ele diz, mas tu não és só ungido, tu és o próprio Filho de Deus. Quando ele declara isso, ele alcança o que Jesus esperava. Porque quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo, ele está afirmando algo que vai além do que nós pensamos sobre filho. Porque o que nós pensamos sobre filho? Primeiro, que o pai gera o filho, que o filho vem depois do pai, e que na hierarquia o filho está abaixo do pai.
Essa é a ideia que nós temos de filho. Mas quando Pedro declara: tu és o filho do Deus vivo, o que ele tem em mente é o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, vai lá, deu seu filho o quê? Unigênito. O que quer dizer unigênito? Não quer dizer único. Unigênito é a junção de duas expressões: uni de único e gênito de Gênesis. Princípio, origem, procedência, fonte, essência, natureza. Quando Jesus é apresentado como unigênito Filho de Deus, a Bíblia está o apresentando como aquele que é o único que procede de Deus, o único que tem a essência de Deus, o único que é da natureza de Deus, isto é, Ele é o próprio Deus. Ainda tem crente que se alegra com esta verdade espiritual. Quem não se lembra de João capítulo 14, quando Filipe chega a Jesus e diz: mostra-nos o Pai. E claramente Jesus fica chateado, porque de bate-pronto Jesus diz: como é que é? Vocês estão comigo há tanto tempo, e a esta altura vocês vêm me pedir para que eu lhes mostre o Pai. Vocês não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai? É nesse contexto que Tomé, para não perder a oportunidade, já tinha pedido: então mostra-nos o caminho. Jesus diz: não entendeu nada mesmo, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora ele diz assim, ele não diz ninguém vai, porque se ele dissesse ninguém vai ao Pai, ele estaria falando de outro ser, mas ele diz ninguém vem ao Pai. Porque ele diz ninguém vem? Porque quem chegou nele já chegou no Pai. Porque Ele e o Pai é um só. Quem deseja adorá-lo como Deus nesta noite, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. E o Senhor me autoriza a dizer isso aqui. Sempre quando alguém declara quem Ele é, Ele reage em seu favor. Sempre. Foi assim com Pedro e foi assim com Marta. Lázaro está morto há 4 dias. Marta se volta para Jesus e diz: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quando ela dá essa declaração, Jesus olha para ela e diz: onde é que vocês colocaram o morto? Como quem diz, o milagre começou agora. Vamos lá, porque agora vai acontecer o que vocês querem. Sempre quando alguém declara quem Ele é, Ele reage em seu favor. Se você declará-lo Deus nessa noite, Ele reagirá em seu favor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro, e eu tenho certeza que, com um olhar de aprovação, e Jesus já disse para Pedro: e você é um bem-aventurado. É bonito isso, mas dá para imaginar, considerando a personalidade de Pedro, ouvindo um elogio desse na frente dos outros? Porque sabe o que quer dizer bem-aventurado ali? Mais do que feliz, diferenciado, alguém que se destacou entre os demais. Imagine Pedro ouvindo isso de Jesus,
na frente dos outros. Meu irmão, eu não vou dizer que total, mas eu tenho quase certeza que ele deve ter dado aquela olhada de canto de olho, como quem diz: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se eu vi o que vocês não viram? Se eu enxerguei o que vocês não enxergam? Se eu descobri o que vocês não descobriram? O que eu posso fazer? Antes que isso aumentasse, Jesus já quebra Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sabe por quê? Por quê? Porque eu descobri o que eles não descobriram? Não. Porque eu vi o que eles não viram? Não. Porque eu sei o que eles não sabem? Não. Então por que eu sou bem-aventurado? Porque não foi carne, nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Não tem nada a ver com você, Pedro. Porque não foi você que descobriu. Foi o meu Pai que decidiu te revelar. Me parece que a linha aqui é do que Paulo escreve aos Efésios. E eu fico imaginando Paulo, pastor Nilton, me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro, Paulo dizendo isso num culto pentecostal. Ele se volta para a igreja em Éfeso, de dentro de uma cadeia, ele escreve dizendo: vocês são salvos. Oh, eu sou salvo? E sabe por que vocês são salvos? Ora, porque eu faço coisas boas? Não. Porque eu sou correto? Não. Porque eu não peco? Não. Porque você não é salvo porque não peca. Você não peca porque é salvo. Eu não sou salvo porque faço coisas boas. Eu faço coisas boas como sinal de que sou salvo. Não é o que eu faço que me faz ser, é o que eu sou que vai me dando graça para fazer. Vocês são salvos pelas minhas obras? Não. Tá, então eu sou salvo por quê? Pela graça. Oh, Jesus. Tá, e para eu acessar a graça, mediante a fé. Tá, a fé sou eu. Não, e isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Então a salvação é de quem? De Deus. A graça vem de quem? De Deus. O que me faz acessar a graça? A fé. E quem me dá a fé? Deus. O que me resta para fazer? Ajoelhar, abrir as mãos, baixar a cabeça, receber e agradecer. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com méritos, é graça de Deus. É graça de Deus. Quem foi alcançado pela graça, levante a mão e adore ao Senhor. É o que Jesus está dizendo para Pedro. Você é um bem-aventurado, porque foi o meu Pai que está nos céus quem tu revelou. Oh. Diga bem forte para a sua vez só, por favor, diga: revelação. O que é revelação? Imagine isso aqui, como um véu. Aqui está o véu. Aí estamos nós. E para o lado de cá, ninguém sabe o que tem. Queremos descobrir, mas ninguém tem acesso. Por detrás desse véu está Deus, que é o único que tem acesso ao véu para removê-lo. Aí estamos nós, aqui está o véu, e aqui atrás está Deus. Esse Deus que está nos céus,
Por que Jesus diz, meu Pai que está nos céus? Para mostrar o contraste entre Ele e nós. Esse Deus que não depende da gente para nada. Eu sei que é duro ouvir isso, mas Ele não depende. Se você o adora, Ele é quem Ele é. Se você não o adora, não altera quem Ele é. Tem pessoas que pensam, hoje Deus deve estar chateado com a igreja, porque o povo não adorou como deveria. Deus ficar chateado pela falta de adoração de alguém? Se eu o adoro, Ele é. Se não adoro, Ele é do mesmo jeito. Se eu sou crente, Ele é Deus. Se eu não sou, Ele é Deus do mesmo jeito. Se eu sou santo, Ele é santo. Se eu não sou, Ele continua santo. E esse Deus, que não depende de nós para nada, Ele veio e fez isso aqui, ó. Levantou a ponta do véu, e aquilo que eu não via, agora eu vejo. Aquilo que eu não sabia, agora eu sei. Aquilo que eu não acessava, agora eu tenho acesso. Oh, se alegre nesta noite, porque Deus levantou a ponta do véu para nós. Querem ver um fato que retrata isso muito bem? Jesus crucificado. No meio. Por que no meio? Ora, porque de um lado tem um salteador crucificado, do outro salteador crucificado. Não responda em voz alta, por favor. Quantos dos dois zombaram de Jesus? Alguém poderá pensar, pois eu digo que a Bíblia diz que os dois zombaram. Marcos 15:32 diz, e os, plural, que com ele foram, plural, crucificados, plural, o injuriavam, plural. Quantos estavam crucificados com ele? 2. Quantos zombavam? Os 2. E aquele que clamou? É que ele mudou de ideia. Começou zombando e terminou confessando. E ele confessa o que? Dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só faz essa declaração quem tem o quê? Fé. Só faz essa declaração quem recebeu o quê? Revelação. E essa revelação é por meio do quê? Da fé. E alguém dirá, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Alguém vai dizer, mas ninguém pregou. Pregou sim. A atitude de Jesus pregou. Jesus está apanhando e está dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está sendo crucificado e vai dizendo, Pai. E o ladrão vai ouvindo, quem é esse que chama Deus de Pai? Quem é esse que pede perdão para quem não quer ser perdoado? E quem é esse que pede perdão para quem vai matá-lo? Não só isso, colocam em cima da cruz de Jesus para zombar dele. Esse é o rei dos judeus. Alguém passa lá embaixo e zomba dizendo, esse é o rei dos judeus. Mas Deus é tão poderoso que até zombaria vira pregação. Alguém passa lá embaixo e diz, salvou a tantos, salve a si mesmo. E o ladrão ouve e diz, o que é? Salvou a tantos. Se salvou a tantos, então pode me salvar também. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Essa declaração foi tão verdadeira que Jesus responde dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, ver em Jesus crucificado que Ele é Senhor, que Ele está acima e que Ele é Rei, é só por revelação.
Porque identificar Deus assentado num alto e sublime trono é fácil. Eu quero ver reconhecer Deus crucificado. Aí é só por revelação. Oh, glória a Deus. Quem aqui quer se alegrar porque um dia Deus se revelou a você também? Quem aqui reconhece que um dia os seus olhos foram iluminados e você viu quem Jesus é? Eu começo a encerrar, porque eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando a palavra. E aqui eu vou profetizar o que Deus está colocando no meu coração. Porque há pessoas que questionam dizendo: tá bom, pastor Elias, você está dizendo aí que Deus se revelou a mim. Isso realmente é maravilhoso. Mas por quê? Como portador da revelação de Deus, eu muitas vezes sofro o que, de repente, ímpios que ainda não têm essa revelação não sofrem. Por quê? Às vezes um portador da revelação de Deus sofre o que outros não sofrem. Há uma resposta de Deus para você. Segundo aos Coríntios, capítulo 4 e verso 4. Qual é o contexto ali? Paulo está ausente da igreja em Corinto. E na sua ausência física, falsos mestres adentraram ao seio da igreja e começaram a questionar a autenticidade do ministério de Paulo, dizendo: Paulo não é de Deus. E aqueles irmãos simples em Corinto perguntavam: por que Paulo não é de Deus? A resposta era: porque Paulo vive mais sem dinheiro do que com dinheiro. Paulo vive doente, vive mais preso do que solto, vive sendo apedrejado, vive sendo perseguido. E alguém que sofre tanto não pode ser de Deus. Paulo fica sabendo disso e ele não vai para o debate. Ele apenas escreve uma carta. E ao escrever esta carta, olha o que ele diz. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e verso 4. Olha o que Paulo escreve. Ele escreve dizendo: nos quais, observe isso, o Deus, com D minúsculo, o Deus deste século, olha agora, cegou o entendimento dos, não é dos homens, é dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça, olha isso, a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é que? A imagem de Deus. Olha isso, o Deus desse século incapacitou os incrédulos de entenderem quem é Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. É isso que ele está dizendo. Pule o verso 5, pule o 6 e leiamos o 7. E ele diz assim, ó: temos porém. Esse porém quer dizer o quê? Eles não têm, mas nós temos. Eles não sabem, mas nós sabemos. Você não se alegra com isso, não? Eles não conhecem, mas nós conhecemos. Temos, porém, o quê? Diga bem forte: este tesouro. Você observa que ele não está dizendo um, ele está dizendo este. Um seria o que você quiser, inclusive o Espírito Santo, mas aqui ele está sendo objetivo. Temos, porém, este tesouro,
Que tesouro é esse? É o que ele fala no verso 4. Eles não sabem, eles não têm o entendimento, eles ainda não têm a revelação, mas nós temos. E ele chama essa revelação de quê? Tesouro. Escondido em quê? Vamos lá, escondido em quê? Vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Oh, glória a Deus. Eles não têm, mas nós temos. E este tesouro, esta revelação, este entendimento está escondido aonde? Em vasos de barro. Para que Deus seja glorificado e não nós. Claro, a gente não tem noção do que Paulo quer dizer, porque não é algo inerente à nossa cultura. Mas a igreja em Corinto entende. Porque naquela época o que se fazia, e aqui eu encerro, a pessoa tinha ouro, ela não precisava do ouro naquele momento. O que ela fazia? Derretia o ouro, colocava dentro de um vaso de barro, fechava-se, ia para o deserto e escondia. Passa-se o tempo, a pessoa agora precisa do ouro. O que ela fazia? Corria no deserto, pegava aquele vaso, só que o tempo passou, e o ouro que outrora foi derretido, com o passar do tempo, o que aconteceu com ele pelo lado de dentro? Endureceu. Qual é a única forma de tirar o ouro pelo lado de dentro do vaso? Quebrando o vaso. Paulo está dizendo, sabe por que eu sofro? Eu sofro porque Deus colocou uma revelação dentro de mim. E para Ele tirar isso, para vocês conhecerem, Ele me quebra todos os dias. Ele tem a sua maneira de extrair o tesouro que está em mim. Quem está entendendo a voz de Deus, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé, adorando ao Senhor.